O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, aqueles que já fizeram a experiência de perder um ente querido ou um amigo, sabe, imensa é a dor de perder alguém que se ama. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus tinha uma palavra poderosa. Jesus realizou muitos milagres, muitos sinais. E os discípulos então seguiam Jesus. Foram se encantando, se apaixonando por Ele. Mas, sexta-feira santa, Jesus então é condenado à morte. Jesus é crucificado, Jesus morre e é sepultado. Uma imensa dor, uma profunda dor invade o coração dos discípulos de nosso Senhor, porque perderam o Mestre. Mas ainda, meus caros, perderam o projeto de Jesus, o projeto de Deus, que muitos deles interpretavam o projeto deles. Qual que é o sentimento desses discípulos? Sentimento de dor, sentimento de tristeza, sentimento de frustração, de decepção, de derrota. Todos os sentimentos que os apóstolos viveram, principalmente eles que viveram muito próximos com Jesus ali, muitos anos. Segundo os evangelhos sinóticos, 3 anos Jesus viveu com os apóstolos. E agora Jesus morre. Que dor, que sofrimento desses apóstolos. Tudo caiu por terra. E entre esses discípulos de nosso Senhor, também tinham muitas mulheres. As mulheres começaram a seguir Jesus, encantadas com a palavra. Hoje no evangelho que nós ouvimos, uma dessas mulheres foi até o túmulo do Senhor. O que ela foi fazer lá no túmulo de Jesus? Ela foi fazer a sua lamentação. Ela foi chorar a morte do Mestre. Ela foi chorar a morte do Senhor. Mas, para seu espanto, chegando lá, o túmulo estava aberto. Maria Madalena ficou desesperada, porque roubaram o corpo do Senhor, pensava ela. E ela vai desesperada falar para os apóstolos: roubaram o corpo do Senhor, porque o túmulo está aberto.
Pedro e o discípulo amado vão correndo ao encontro do túmulo. Chegando lá, percebe que verdadeiramente o túmulo estava aberto e mais, vazio. O Senhor não estava lá. Pedro entra primeiro no túmulo, vê apenas as vestes mortuárias enroladas num canto, e o Senhor não estava lá. João entra, e João acredita, porque ele lembrou das palavras de Jesus. Ele acreditou que Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Aquela tristeza, meus caros, aquela angústia, aquela decepção, aquela frustração, cai tudo por terra. Porque Jesus ressuscitou. A morte foi destruída. A vida venceu. A morte foi destruída. O amor superou todas as injustiças. O amor venceu. Jesus ressuscitou de verdade. Evidente que falar que a prova que Jesus ressuscitou ao túmulo vazio pode ser pouco, como os judeus acreditam até hoje, que Jesus, o corpo dele foi roubado mesmo. Mas Jesus apareceu para centenas e centenas de pessoas. Milhares de pessoas viram o Senhor ressuscitado. Milhares de pessoas viram o Senhor, estiveram com o ressuscitado. Por isso ele ressuscitou de verdade. Veio dar vida e vida plena a todos nós. Alegria envolveu o coração dos apóstolos, meus caros. Aqueles que tinham aquele medo, Jesus lá na cruz, ele ficou completamente só. Todos abandonaram o Senhor. Abandonaram porque estavam com medo da morte também. Mas o que nós ouvimos na primeira leitura? Pedro pregando. Para quem? Para aqueles que ele estava com medo. E acusavam ainda: vocês mataram o Senhor. Vocês mataram Jesus. Vocês mataram o Messias. Com coragem, Pedro pregava o ressuscitado e apontava aqueles que o tinham matado. Com coragem, meus caros. A experiência do Cristo vivo e ressuscitado transforma a vida de todos. Durante toda a história, nós percebemos quantos e quantos que têm coragem de testemunhar Jesus Cristo, como os apóstolos testemunharam. Os apóstolos, todos eles foram martirizados, todos foram martirizados por causa de Jesus. No nosso tempo, quantos mártires existem? Quantos têm sido perseguidos em várias partes do mundo, mortos por causa de Jesus Cristo? Lá em países comunistas, onde não é possível ser cristão, ou se é cristão tem que ser escondido, e quando é descoberto é morto. E aqueles que morrem não frustrados, morrem não tristes, porque seguiam Jesus, agora vão morrer por causa disso. Morrem felizes, porque estão morrendo em nome de Jesus, porque experimentaram o ressuscitado, fizeram a experiência do Cristo vivo. Nós somos cristãos, nos reunimos hoje para celebrar a ressurreição de nosso Senhor, a essência da nossa fé. Se nós não acreditamos na ressurreição, nós perdemos tanto tempo, a nossa vida inteira perdendo tempo, nos enganamos a vida inteira. Mas a ressurreição é a essência da nossa fé, dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa morte também, a ressurreição do Senhor. E é essa ressurreição, meus caros irmãos e irmãs, que nos faz reunir hoje aqui, para celebrar e para celebrar também a nossa ressurreição. Que nós possamos experimentar o Cristo vivo e ressuscitado, para ter coragem de testemunhar a nossa fé, ter coragem de viver o Evangelho. Quantos e quantos lugares que não conhecem Jesus Cristo, talvez do nosso lado, da nossa casa, vizinhos nossos, talvez não conhecem o Senhor ainda. O Brasil se diz que é o país mais católico do mundo, mas quantas pessoas nesse país que ainda não conhecem Jesus? Muitos. Talvez ouviram falar numa história aí,
uma história triste, uma história bonita, ou história sei lá o quê, só. Mas ouvir falar de Jesus verdadeiro, muitos não ouviram ainda. E talvez moram do lado da nossa casa. Mas porque não ouviram? Porque muitos de nós não temos coragem de anunciar o Senhor. Temos medo, como os apóstolos lá no primeiro momento. Tiveram medo, esconderam, ficaram com as portas trancadas, com medo. Medo da morte, medo da perseguição, medo da humilhação, medo da zombaria. Quantos e quantos cristãos têm medo de andar pela rua com a Bíblia debaixo do braço? Tem vergonha de pegar uma Bíblia na mão? Tem vergonha de pegar um terço? Você anda na rua com o terço escondido, muito escondido, porque tem vergonha de alguém ver que ele está rezando. Quantos e quantos têm vergonha de dizer que vem na missa todos os domingos? Tem vergonha de professar a sua fé publicamente, dizer que acredita no Senhor. Isso tudo porque, meus caros, porque ainda não fez uma experiência do Senhor. Precisamos experimentar Jesus, experimentar o ressuscitado, para ter coragem de viver a nossa fé onde nós estivermos. Na igreja, aqui dentro da igreja, talvez é fácil viver a fé. Talvez, não estou dizendo que é fácil. Talvez seja fácil. Na nossa casa é difícil viver a nossa fé. Difícil viver a nossa fé dentro de casa. No nosso trabalho é muito difícil. Dificílimo. Nas universidades, nas escolas, como é difícil. Mas agora, se nós temos convicção daquilo que nós acreditamos, se nós temos convicção de que nós acreditamos no Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador, se nós aceitarmos Ele como o Senhor da nossa história, da nossa vida, nós não teremos medo, nem vergonha. Para nós será uma honra ser zombado e humilhado por causa dEle. Os apóstolos, quando eram zombados, os apóstolos, quando eram chicoteados, quando eram presos, apedrejados, eles saíam louvando a Deus por ter sido dignos de sofrer por causa do Senhor. Que nós, meus caros, sejamos corajosos. Que a ressurreição de nosso Senhor não seja para nós apenas mais um dia, mais uma Páscoa, mais um domingo, mais um dia que vamos ter a mesa cheia, mais um domingo, uma Páscoa, vamos encher as nossas crianças com chocolate, mais um dia que vamos... Que não seja isso, mas que seja uma experiência de um Deus verdadeiro, um Deus que transforma tudo, um Deus que renova tudo, um Deus que nos dá vida e vida plena. Que o Senhor nos fortaleça, o ressuscitado nos fortaleça, para podermos ter coragem de vivenciar a nossa fé. Amém.